Estamos de volta com o especial Meio Ambiente. O número de animais ameaçados de extinção no Brasil cresceu 75% nos últimos 10 anos. Muitos são os motivos que explicam esse aumento. Vamos conhecer agora como o Zoológico de São Paulo faz para diminuir esse processo. Recentemente, o espaço ganhou um novo morador, um filhote de arara azul. O que vocês mais gostaram aqui no zoológico? Eu gostei mais do leão, da onça pintada. Eu gostei da tartaruga, da cobra. O que essas crianças não sabem é que, além da exposição de animais, o Zoológico de São Paulo também tem um programa para espécies ameaçadas de extinção. As araras azuis estão no foco destes projetos. Ao longo dos anos, foram desaparecendo da natureza por causa da caça ilegal e da derrubada da vegetação, que é fundamental para a sobrevivência dessas aves. A arara azul de Lear está entre as mais ameaçadas de extinção. Elas só vivem na Caatinga baiana e atualmente existem cerca de 1.300 exemplares na natureza. Mas aqui, no Zoológico de São Paulo, foi registrado o primeiro nascimento em cativeiro do Hemisfério Sul. Essa arara azul de Lear ainda não tem nome. Os biólogos só vão saber se é macho ou fêmea daqui a algumas semanas com o exame de sangue. O filhote tem pouco mais de 50 dias e passa boa parte do tempo dormindo. Fica numa espécie de unidade intensiva e requer cuidados especiais. O desafio para esse filhote, no caso, é mantê-lo bem, né? Por isso que ele está sendo monitorado constantemente. Colhemos os exames, tentamos também conversar com outras instituições do exterior que tiveram sucesso. Então, seguir protocolos, fazer o nosso melhor. Esse filhote é um tipo de arara diferente daquela mostrada no filme Rio. Lá, a criançada pôde conhecer a ararinha azul, que também é do sertão baiano. Os pais do filhote de arara azul de Lear vivem aqui no Zoológico de São Paulo em um viveiro só deles. Depois de um namoro de 10 anos, puderam se reproduzir. O Zoológico de São Paulo desenvolve ainda um plano emergencial para a conservação dos primatas paulistas. Uma das espécies na categoria extremamente ameaçada de extinção é o mico-leão preto, da Mata Atlântica do oeste do estado. Até a década de 70, a espécie foi considerada extinta porque não se via mais indivíduos. E foi redescoberto e viram que existem populações que a gente ainda pode trabalhar e conseguir reverter um pouco essa situação. No grupo dos sapos, a inofensiva perereca de alcatrazes também corre o risco de desaparecer. Os cuidados aqui no Zoológico de São Paulo são tão intensos que não podemos nos aproximar da espécie para evitar possíveis contaminações nos girinos. Os próprios pesquisadores começaram os trabalhos com uma espécie que não está sob risco de extinção, a pererequinha de bromélia, facilmente encontrada e que apresenta características semelhantes às de alcatrazes. A nossa ideia de manter essa espécie aqui é se precavendo se algo acontecer com a população natural. Se por acaso ela for extinta em natureza, a gente tem uma população em cativeiro para poder repopular a ilha. Para que todas essas espécies sejam preservadas, é preciso que cada um aprenda desde cedo a fazer a sua parte pela preservação ambiental. O nascimento ali da arara azul no Zoológico de São Paulo causou uma grande comoção. Qual a importância de um acontecimento como esse, assim, pensando em escala global? Olha, esse é um dos grandes temas da agenda da biodiversidade. Quer dizer, o ideal sempre é você preservar a espécie in situ, e para isso você tem que preservar os habitats. À medida que você está destruindo, desmatando, você está, tirando a condição dessa espécie. Então, uma das alternativas é o que o Zoológico de São Paulo fez, que é tentar fazer um trabalho de resgate, inclusive, dessas espécies, inclusive conhecer, porque o grande problema do Brasil e do mundo é que a gente ainda conhece muito pouco essas espécies. Nesse caso, está de parabéns o zoológico, está de parabéns a Secretaria de Meio Ambiente,
Porque o Brasil tem que ampliar, inclusive, esse tipo de investimento em investigação científica para que nós possamos realmente, em relação àquelas espécies que estão ameaçadas de extinção, que você tem apenas alguns indivíduos, a sua única alternativa é essa, tentar nos zoológicos, nas universidades, quer dizer, aumentar o número desses indivíduos para depois tentar reintroduzir na natureza novamente. E qual que é o principal desafio, secretária, nesse sentido, de preservar nossas espécies? Eu queria só fazer um comentário em relação ao nascimento da arara, porque é importante que a população saiba que não é simplesmente porque nasceu uma arara no hemisfério sul e que foi o primeiro em cativeiro, mas que, na verdade, normalmente esses animais eram levados para outros países quando em idade de procriação. Então, a gente ficava aqui com animais ou muito jovens ou muito velhos. Levados por qual motivo? Enfim, aí é uma decisão muito mais no âmbito do IBAMA, mas normalmente a gente não conseguia ficar com esses animais. Se entendia que não seria possível fazer essa procriação aqui. Então, normalmente iam para a Europa. E, portanto, o nascimento desse animal mostra que sim, é possível, com pesquisa, chegar a um resultado como esse, que foi um resultado de sucesso, como a reportagem falou, depois de 10 anos de trabalho. Então, eu acho que esse ponto tem que ser levantado e agora, no mês de junho, nós vamos inaugurar o chamado SECFAL, que é um centro de conservação da fauna silvestre. Eu acho que, em termos de estado de São Paulo, a gente tem que trabalhar mais nesse sentido da conservação da fauna, até de uma política estadual de proteção e conservação à fauna silvestre. Então, esse centro, que vai ser no interior de São Paulo, numa fazenda do zoológico, é totalmente voltado para essa questão da pesquisa, da procriação, com espaço adequado. E me parece que é fundamental, justamente porque muitas vezes, como o Fábio comentou, in situ, esses animais eles estão, na verdade, perdendo seu habitat natural justamente pelo desmatamento, pela ocupação dessas áreas, e a gente corre a caça, né? E a gente corre o risco realmente de perda dessa biodiversidade. Professor. Eu concordo plenamente com o que a secretária Patrícia disse. Eu acho que é exatamente esse o caminho, porque são esses centros que mostram para a população, quer dizer, para os brasileiros, a importância desses animais. Se a gente vê a experiência de outros países, por exemplo, se você for para o Canadá, ou para os Estados Unidos, para o estado do Alasca, ou mesmo para a Austrália, uma vez eu estava, não me lembro se foi no Canadá ou na Austrália, numa estrada, que de repente um urso resolveu atravessar a estrada. Aí, quando ele botou a pata na estrada, todo mundo parou dos dois lados, ele resolveu deitar ali. Ele ficou deitado ali e o trânsito parou, ninguém fez nada, até que ele resolveu levantar. Ninguém buzinou, ninguém empurrou, ninguém fez nada. E depois, conversando com as pessoas lá, elas me disseram, olha, nós entendemos que o habitat é do animal e nós somos os intrusos aqui. E essa consciência a gente vê no Canadá, vê em parte dos Estados Unidos, vê na Austrália com canguru. Outro dia eu estive na universidade lá visitando a escola de arquitetura e me levaram ali, pouquinho fora da universidade, já tinha lá os cangurus andando no meio das casas, ninguém faz nada. Eles entendem que os animais já estavam ali e nós somos os intrusos. Então, iniciativas como essa, que mostram para a população os animais, a importância deles, que estão sumindo, isso faz com que talvez nós possamos olhar mais para isso e tentar ter um pouco mais de respeito com os nossos animais. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu gostaria que cada um de vocês desse um recado final, né, sobre essa nossa conversa hoje, retomando também um pouco a postura da ONU sobre o meio ambiente, 7 bilhões de sonhos, um planeta. Jussara. Eu acho que a mensagem da ONU é uma mensagem muito clara, né? Nós estamos, do ponto de vista das mudanças climáticas, com o aquecimento global, num ponto muito crítico. E a gente não se percebe dessa situação. Então, acho que o meu recado seria, tomara que a consciência, né, a consciência ambiental, a consciência das pessoas seja despertada, de fato, para perceber esse momento que nós estamos vivendo e a importância da sua atitude, da sua ação.
a própria pegada ecológica é um caminho que as pessoas podem identificar o que dá para elas fazerem do ponto de vista do indivíduo mesmo e participar ativamente deste momento. Este ano é um ano crítico, a gente vai ter uma conferência da ONU em dezembro, por causa das mudanças climáticas, teremos um novo regime climático para orientar os países e o cidadão comum tem que entender qual é o seu papel dentro deste processo. Fábio. Olha, eu acho que nós somos a primeira geração que vive dramaticamente a crise do planeta. E no que foi colocado aqui, na crise da mudança do clima, do aquecimento global. Só que há uma característica especial nisso tudo, quer dizer, nós temos uma responsabilidade de agir num espaço de tempo muito curto. É isso que a ONU está falando, é isso que a comunidade científica está afirmando. Então, acho que o recado é o seguinte, quer dizer, Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora há mais de 40 anos, é a data em que nós temos que pensar qual é a nossa responsabilidade e especialmente em relação aos nossos filhos e nossos netos. Eu acho que esse é o recado principal. Eu queria aproveitar que o Fábio fez a referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente para dizer que nós temos um dia, mas que o meio ambiente está aí todos os dias da nossa vida, né? Então, nós temos que reconhecer a importância, saber que nós também dependemos do meio ambiente e, portanto, a participação de todos é fundamental, realmente, assim, as decisões de consumo, as decisões que têm uma influência, na verdade, para toda a sociedade, por mais que o consumidor imagine que não, que é só ele. Então, o que eu acho importante é que todos possam participar disso, não pensando num Dia Mundial do Meio Ambiente, mas que a cada dia nós possamos ter consciência das nossas ações e dos reflexos que essas ações têm para toda a sociedade e para as futuras gerações. Professor? Eu gostaria de lembrar também que o Brasil tem um papel importante nisso enquanto nação. Porque quando ele decide o tipo de matriz energética que ele deseja para si mesmo, isso impactua o ambiente, ele tá aumentando a pegada ecológica de milhões de brasileiros. Quando ele decide por construir 3 termoelétricas queimando uma energia que polui demais ao invés de uma hidrelétrica, ele está aumentando a pegada ecológica de cada cidadão. Então, eu gostaria de lembrar o papel da nação, do governo brasileiro nisso tudo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por esse recado tão importante. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E chegamos ao fim do especial Meio Ambiente. Agradecemos a presença de Patrícia Iglesias, secretária estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldman, advogado e ambientalista, Marcelo de Andrade Romero, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e de Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva da ONG Governos Locais pela Sustentabilidade. Lembre-se, você faz parte da engrenagem que move o planeta. Tudo que nós precisamos, água, comida, combustível, eletricidade, gás, roupas, tem impacto em um sistema maior chamado meio ambiente. É preciso consumir com consciência para não faltar nem para você, nem para as futuras gerações. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.